Olá, povo da geografia do sétimo ano. Estamos aí então prontos para mais uma semana com revisão e correção dos exercícios que a Prof. Rafa pediu para vocês na videoaula. Então, nós estamos com esse conteúdo aí no capítulo 5, entre as páginas 27 e 32 do volume 2. Beleza? Os temas que a gente vai trabalhar hoje, então, rever, né? Vai ser os problemas sociais e ambientais no meio urbano e as indústrias. Partiu, então, professora Priscila, de Geografia. Vamos lá para mais uma aula, então. Esse slide aqui eu já tinha passado para vocês na outra aula, mas eu achei ele super importante aqui para contextualizar os problemas urbanos, né, tanto sociais quanto ambientais, porque ele nos mostra claramente esse gráfico aqui, né, que desde o processo de industrialização entre a década de 30, 40, foi quando, olha, crescente a população urbana. E, em contrapartida, né, cada vez mais diminuindo a população rural. Então, é um marco, né, para nós aí, brasileiros, então, um processo de industrialização. Esse processo de industrialização, ele trouxe aquela questão, né, da mecanização da mão do trabalho no campo, então pessoas estavam sendo substituídas por máquinas no campo, então elas vinham para a cidade buscar novas oportunidades, porque na cidade, né, simultaneamente, estavam precisando cada vez mais de mão de obra para trabalhar nas indústrias. Então esse crescimento ele foi muito rápido, muito acelerado, como vocês podem observar aí a porcentagem do crescimento da população urbana, e também sem um certo planejamento. Então, gerou aí diversos problemas. Né? Essa industrialização aconteceu principalmente ali na região sudeste, porque ali eram as principais lavouras cafeeiras, né? Tinha muita riqueza ali, tinha toda uma estrutura para o escoamento dos grãos de café. Então, toda aquela estrutura e a riqueza gerada pelos grandes produtores de café, né? Pela venda do grão, ela foi, então, um grande investimento aí para o processo de industrialização. Então, né, hoje a gente tem aí a região sudeste como a região mais industrializada do Brasil. Posteriormente, né, com o plano de integração nacional, enfim, com o objetivo de integrar a Amazônia o estado do Amazonas, a região amazônica, para o restante do Brasil, com o restante do Brasil, então daí que surgiu a Zona Franca de Manaus. Mas a princípio, né, então logo ali depois da produção cafeeira veio o processo de industrialização. Beleza? Eles encontraram ali, então, uma infraestrutura adequada, mão de obra, né, matéria-prima e um mercado consumidor, porque é a região mais desenvolvida do Brasil, né? Então, aqui nós temos uma cidade conurbada, como eu também já tinha mostrado para vocês na outra correção que a gente fez, onde junta aqui, olha, a cidade Aparecida de Goiânia e a cidade de Goiânia, somente cortada aqui por uma avenida, né? Aqui essa imagem a gente consegue observar que essa área da cidade ela teve um certo planejamento, né? Então a gente observa aqui, né, as avenidas, teve um certo crescimento aí, um certo planejamento. Porém, grande parte das cidades brasileiras cresceram sem nenhum tipo de planejamento e tem aí problemas como consequência. Olha, aqui eu trouxe, listei alguns dos problemas, dos principais problemas que acontecem nas cidades, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Então, a gente tem aí a questão da favelização. Essas pessoas começaram a vir do campo para morar na cidade. Chegava aqui, via que não era daquele jeito, que a expectativa, né, que eles criaram não era bem daquele jeito. Então, eles, às vezes, a mão de obra é muito barata ou não conseguiam um emprego, né, que desse aí um bom salário e eles acabaram, então, morando em áreas mais afastadas, nas áreas periféricas da cidade. Então, eles iam morar em áreas de morro, não por opção, mas por falta de oportunidade, acabava gerando aí um desmatamento dessas áreas de morro, o que também, com grandes chuvas, gera aí o deslizamento de terra, né? Onde acontecem grandes tragédias, com várias famílias, casas, bem materiais, e também a gente tem aí bastante vida
sendo ceifada por esse problema urbano. A questão da poluição atmosférica, principalmente em áreas industrializadas, a questão também de grandes trânsitos, liberando monóxido de carbono o tempo todo para a atmosfera. Nós temos aí a questão da poluição hídrica, nós temos rios que cortam grandes cidades. Eu acho que o exemplo clássico aí é o Rio Tietê, né, no estado de São Paulo. Então, são rios que cortam cidades e que recebem aí uma água, água do, né, o resíduo de esgoto, o resíduo industrial, sem nenhum tipo de tratamento, muitas vezes, e acabam poluindo a água. Poluição sonora, muito barulho, trânsito, propaganda, né? Enfim. E a poluição visual também, né? Muitos outdoors, propaganda, imagens, muita informação visual num ambiente nem sempre é tão legal. Desmatamento das encostas dos morros, então já conversei com vocês em relação a isso, tem a ver com desmatamento, né? O inchaço do trabalho informal, então pessoas quando ela não tem o seu registro em carteira, que tem os seus direitos trabalhistas, ela acaba buscando uma outra fonte de renda. Então, o trabalho informal é quando o trabalhador ele não tem um registro e ele também, infelizmente, não tem direito aos benefícios, né, trabalhistas, como 13º, férias, licença maternidade, o desemprego, né, que é um dos grandes problemas aí, que inclusive o desemprego é diretamente ligado à favelização e também à violência urbana. Tá? Então, lugares onde o índice de desemprego é maior, certamente os índices de violência urbana, de favelização e problemas sociais serão maiores. Tá? Uma população com emprego, com salário, ela acaba, então, tendo seus índices de violência urbana bem menores. Certo? Aqui tem algumas imagens, né, que também tem aí no livro de vocês. A questão da classificação das indústrias, né? Então, como a gente conversou, o processo de industrialização ele aconteceu no Brasil, logo depois aí do período forte que a gente teve, né, da economia cafeeira. Então, nós temos 3 tipos de indústria. A indústria de base, que é aquela indústria que faz a primeira transformação da matéria-prima. Por exemplo, a indústria extrativista extrai o minério de ferro do meio ambiente. Aí esse minério de ferro, ele vai para a indústria de base, é onde é feito, por exemplo, barras de aço. Aí, a indústria intermediária ou bens de capital, elas utilizam, por exemplo, essa barra de aço para fabricar máquinas, ferramentas, peças que irão ser trabalhadas por outras indústrias, certo? Então, fabricam peças, máquinas, ferramentas, insumos para outras indústrias. Então, por exemplo, vamos continuar um exemplo aí dessa barra de ferro. Aqui, então, foi fabricada peças de automóveis, né, que foram para a indústria leve ou de bens de consumo e fabricaram, por exemplo, o automóvel. Tá vendo? Olha a sequência. Teve, então, a extração do minério de ferro, a fabricação do aço, a produção de peças e a fabricação do automóvel, né, o produto final onde o consumidor vai comprar. Certo? Então, a indústria leve ou de bens de consumo fabrica produtos para nós, consumidores. Aqui, no caso, é uma fábrica de calçados lá no Rio Grande do Sul. Certo, gente? Então, são aí etapas da produção industrial. E agora, a nossa correção dos exercícios. Esse exercício, ele traz aí uma música que é de uma banda que eu acho bem legal, chamada Nação Zumbi. Na época era o Chico Science, né? Ele já não, infelizmente, já não vive mais. E é uma música bem legal. Eu coloquei aqui um trechinho, esse trechinho que está aí especificamente no livro de vocês. Escutem com atenção.
Então, beleza, gente. Essa banda, então, essa música especificamente, ela traz aí algumas características do meio urbano. Então, o que seriam, segundo a música, pedras evoluídas que crescem, né? Eu estou falando diretamente das construções, né, da cidade, que vai aí perdendo a sua parte natural, então vai dando lugar a prédios, casas, asfalto, cimento. Aí, para a gente citar uma linha, né, que fale sobre problemas urbanos. Aqui tem mais de uma, né? Mas o exercício trouxe a cidade não para, a cidade só cresce. Pode ser o de cima sobe, o de baixo desce, como um problema social, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Tem a questão aqui que crescem com a força de pedreiro suicida, está falando aí do pessoal da construção civil, com baixos salários, que também gera alguns problemas sociais, enfim. O exercício 2, o que é rede urbana, então são as principais cidades de um território, de uma região, tá? Em decorrência da diversidade e quantidade de atividades econômicas, elas estabelecem forte influência sobre as demais cidades no seu entorno. Opa, essa é a metrópole, gente, desculpa, confundi. O que é rede urbana? Estou estranho. Ligação, opa, agora sim. O que é rede urbana? Ligação formada pelas cidades que se relacionam e criam vínculos uma com as outras. Então, é uma rede de cidades, né, interligadas em prestação de serviço, em mão de obra também, né? As pessoas moram numa cidade, trabalham e fornecem sua mão de obra em outra cidade. Então, é uma rede de cidades ali que, de alguma forma, elas estão interligadas. Aí agora sim, o que são as metrópoles, é a principal cidade ou as principais cidades de uma região. Ela ali é influência para todas as outras cidades que estão ao seu entorno. Ela tem uma gama, né, de serviços maiores, serviço de saúde, quantas pessoas moram em cidades menores e trabalham na metrópole, ou quando precisa de um atendimento de saúde mais especializado, vai até a metrópole, ou para fazer uma compra, né, alguma coisa, enfim. O exercício 4, que são ilhas de calor, então são áreas dentro das grandes cidades que, em virtude da ausência de vegetação e da impermeabilização do solo e do aumento das construções e da circulação de veículos, tem um aumento da temperatura. Então, nos grandes centros urbanos, a temperatura, muitas vezes, ela é registrada bem maior do que nas áreas mais afastadas, nas áreas periféricas ou nas áreas rurais. Então, tem ali a questão da absorção do calor, o asfalto, o cimento. Você experimenta um dia, meio-dia, aquele solzão de rachar, você tira o seu calçado, seu tênis, enfim, seu sapato, um pé você fica no asfalto quente, o outro pé você põe na grama, se tiver ali um lugar. Você vai ver que você não vai aguentar alguns segundos com o seu pé no asfalto e a grama vai estar fresquinha, tranquilo. Então, isso acontece, a vegetação, ela reflete né, o calor ali, ela não armazena o calor gerado pela radiação solar. Já o asfalto e o cimento, sim. Então, nas grandes cidades, onde as áreas verdes, né, são bem pequenas, poucas, esse calor ele é muito maior. Aí tem a questão da circulação de automóveis, a questão da poluição, enfim, né? Então é no meio ali, nas grandes cidades, nas áreas urbanas, a temperatura é bem maior que nas áreas mais afastadas. E fatores que contribuíram para que as grandes cidades brasileiras apresentassem diversos tipos de problemas urbanos. Os principais fatores foram o rápido crescimento, foi como eu falei para vocês aí agora há pouco, né? O rápido e intenso crescimento da população urbana, a falta de estrutura e a falta também de um planejamento, né, para o crescimento dessa cidade. E agora, na página 32 do seu livro didático, analise a seguinte situação. Um importante executivo de determinada empresa estadunidense estava interessado em instalar uma indústria de bens de consumo no Brasil. Sua equipe de consultores avaliou diferentes fatores que influenciam na localização das indústrias e sugeriu 2 estados, Amazonas e São Paulo. Lembrando que esses fatores que influenciam a localização é aquele onde fala
da mão de obra, do mercado consumidor, da matéria-prima, de toda a infraestrutura ali, né? Quais fatores justificam a escolha do estado de São Paulo? Principalmente a proximidade em relação ao mercado consumidor. Então, o número de pessoas consumindo aquele produto ali vai ser bem maior. Que fatores justificam a escolha do estado do Amazonas? Principalmente a oferta de incentivos governamentais, mas são válidas as respostas como oferta da mão de obra mais barata também, né? Então, como eu comentei com vocês agora há pouco, aquele plano de integração nacional, quando o objetivo era integrar a região amazônica, né, integrar a Amazônia com o restante do Brasil economicamente, né, eles geraram aí muitos incentivos, né, questão de isenção no pagamento de energia, baixos impostos, então eles atraíram essas fábricas para lá para poder gerar emprego, mas mesmo assim a mão de obra é bem mais barata, certo? Aí o exercício 2, tá? Do livro de atividades aqui, página 14. Compare os mapas, né? Você vai ter lá da página 26 e 31 e registre semelhanças encontradas. Daí aqui tem a imagem, né? Uma imagem da cidade antigamente e de uma cidade atualmente. Então, a gente repara aí que são cidades diferentes, né? Em questão de infraestrutura. Então, é para a gente comparar, né? Então, o rápido crescimento urbano do território brasileiro não possibilitou a realização de um efetivo planejamento urbano, com a implantação de obras de infraestrutura que pudessem atender melhor ao conhecimento das cidades. Atender melhor ao crescimento das cidades, como o desenvolvimento de vias mais largas, que evitaria o trânsito caótico, sinalizações adequadas, viadutos e trincheiras para organizar bem o trânsito, logo, grandes engarrafamentos de veículos, como demonstrado na ilustração, poderiam ser evitados, proporcionando mais qualidade de vida à população urbana. Então, a gente tem aí grandes cidades que uma pessoa sai da sua casa até o seu local de trabalho, ela demora 2 horas para chegar de carro, por conta do trânsito, ou mesmo de transporte coletivo, ônibus, metrô, né? Então, gente, o problema do trânsito nas grandes cidades é bem grave. Então, ele traz ali algumas soluções, né? Avenidas e ruas mais largas, a sinalização, viadutos, trincheiras, tudo isso faria com que o trânsito fosse mais tranquilo. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Até semana que vem. É nóis!